As nossas palavras, ações e pensamentos têm um grande poder em nossa vida. E como é que a gente pode refletir sobre isso? Como a gente pode melhorar sobre essas questões? Como ver a influência de cada um deles em nossa vida? Essa é a temática de hoje. Eu vou começar aqui uma série de vídeos onde em cada capítulo de Gênesis a gente vai refletir sobre alguma questão, algum ensinamento ou alguma lição que a gente encontrou. E a gente vai meio que dar uma conversa aqui, né? Esses vídeos é mais de conversa mesmo e proximidade com Deus. E também sobre a vida. Na verdade, essa playlist aqui é mais sobre isso, devocional e reflexão sobre a vida. E nesse vídeo em específico, que é o episódio 1, a gente vai começar com o capítulo 1 de Gênesis. Para quem não sabe, eu comentei nos meus vídeos anteriores que eu venho fazendo um resumo e juntando reflexões, ensinamentos e lições que eu venho encontrando em cada capítulo. Por que isso? É essa minuciosidade em cada capítulo, né? Eu já li, acho que umas 2 vezes Gênesis e alguns outros capítulos também. E é normal que a gente deixe passar algumas informações importantes ou algumas mensagens importantes que Deus quer passar para nós e a gente acaba não prestando muita atenção, sabe? E eu percebi isso em Jeremias, então eu sempre estava voltando. E quando eu decidi retornar para Gênesis, eu percebi que muita coisa eu deixei passar despercebido. E eu quis fazer essa análise bem minuciosa de cada lição encontrada nos capítulos e realmente a gente conversar sobre essas questões e refletir como fazer para melhorar em nossas vidas e ter essa relação mais próxima com Deus. Então, para começar, eu recomendo que você já tenha lido primeiro o capítulo 1, para a gente já começar aqui, já tendo uma base, né, do que aconteceu e começar a conversar. Eu pensei até em ler aqui com vocês, mas o vídeo ia ficar muito longo. E como eu falo bastante também, eu desisti. Então, por favor, leia primeiro o capítulo 1, para então a gente começar. Mas se você não quiser ler, tudo bem. Quiser ver logo esse vídeo, tá ok, você que faz a sua ordem aí. Eu coloquei aqui detalhado o que aconteceu nesse capítulo 1 e, bom, me gerou muitos questionamentos, o que é normal, já que Gênesis realmente é o início de tudo, né? E tem muitas teorias sobre como foi criado o universo, como foi criado o planeta Terra, como a gente, sabe, chegou até aqui, como é que os animais se desenvolveram. E tem muitas teorias na ciência, teorias religiosas também, mas eu acredito na da Bíblia, que é a de Gênesis, onde começa tudo, e que Deus realmente cria o mundo, o universo, os humanos, basicamente tudo, né, em 7 dias. Mas claro que fazer essa leitura de Gênesis gera muito questionamento, porque é uma história que tem muitos furos. Então, eu não sei para vocês como é que foi essa leitura, mas claro que tem algumas coisas que me fez questionar e me fez pensar, sabe, por que Deus criou o universo? Por que do nada ele quis criar isso? E como é que Deus surgiu, sabe? Por exemplo, Deus se sentia sozinho para ter criado o universo, os seres humanos, ou porque ele realmente estava em um momento criativo e quis criar. Outro questionamento que eu fiz também é como em apenas palavras ele fez tudo aquilo acontecer. E esse último questionamento me fez pensar muito das palavras, de como ele conseguiu, né, apenas em falar fazer tudo acontecer. Claro que ele é o super poderoso, ele é o Deus, então claro que ele ia conseguir. Mas isso me levou para outra questão em relação às palavras, e que é o título desse vídeo aqui, e que eu consegui realmente entender melhor algumas relações que a gente pode levar para a nossa vida também. Mas as outras questões de, por exemplo, por que Deus criou o universo, ele se sentia sozinho, eu realmente não tenho respostas, sabe? E eu fiquei um pouco agoniada, não agoniada, mas um pouco
poxa, eu quero muito essas respostas, eu quero muito saber. E eu lembro que quando eu era criança e tentei ler Gênesis, via muito esses questionamentos e eu ficava, sabe, sem entender, querendo explicações, respostas. E a gente tem que realmente acalmar nosso coração, porque tem coisas que a gente não precisa saber agora, sabe? Não precisa ter a resposta para tudo. E isso eu tenho que trabalhar em mim também, porque eu tô sempre querendo resposta para alguma ocasião, qual o motivo disso ter acontecido na minha vida, ou de ter acontecido isso, de por que estar nessa situação. Eu sempre quero alguma resposta e Deus me mostrou, calma, né? E nem tudo tem a resposta, né? Às vezes você vai ficar sem resposta e tá tudo bem. Acalma seu coração com isso. Então, essa é meio que já uma reflexão, uma lição, né? Eu nem tinha colocado aqui. Meu Deus. Enfim, nesse capítulo 1, Gênesis aborda sobre a criação do mundo nos 7 dias, basicamente, do universo. E é engraçado de que muitas vezes o número 7 vem aparecendo em Gênesis. Não sei se vocês perceberam, mas isso me deixou bem inquieta e fiquei, caramba, porque o número 7 está sempre aparecendo. Qual o significado desse número? Porque esse número está sempre ali, sabe? De uma forma bem discreta às vezes. E é bem interessante, não sei se vocês perceberam. Se perceberam, coloca aí nos comentários que eu quero realmente saber. E, por exemplo, a frase Deus viu que era bom, que o que ele fez era algo bom e positivo, foi repetido 7 vezes. Isso na minha Bíblia, eu não sei se nas outras interpretações, nas outras Bíblias tá dessa forma, mas a minha muitas vezes foi 7 vezes basicamente que Deus viu que era bom ou algo bom e positivo na sua criação. E de fato, a primeira reflexão que eu fiz é o poder das palavras. Com simples palavras, simples frases, Deus construiu tantas coisas e fez tantas coisas acontecerem de forma positiva e boa. E essas duas reflexões que eu vou colocar aqui, que eu escrevi, essas duas ocasiões podem ser levadas para a reflexão dos dias atuais e na nossa vida também. Então, como é que a gente pode trazer isso, né? Deus viu que algo era bom e com suas palavras. Como é que a gente pode fazer essa reflexão aqui nos dias atuais, hein, gente? E eu fiquei questionando como é que eu vou fazer reflexão para a minha vida. Como é que eu vou trazer essas duas ocasiões, algo bom e palavras boas, palavras que fazem realmente uma mudança, né, de modo geral. E bom, a primeira reflexão que eu encontrei é que sabermos conscientemente o que a gente está fazendo, nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, se aquilo é algo bom ou algo ruim. Se vai ser, por exemplo, benéfico só para mim ou vai ser benéfico para as outras pessoas também. Se algo vai ser prejudicial ou não. Se aquilo são pensamentos, palavras, ações boas ou não. Se são prejudiciais ou benéficas para mim ou para as outras pessoas. Então, a gente ter consciência desses 3 pilares, que é realmente importante. Na passagem, Deus pensou em algo bom e, através das suas palavras e ações, trouxe para a realidade. E isso é algo muito interessante porque eu vejo muito isso no YouTube. Eu não sei vocês, mas tem tipo lei da atração que o pessoal comenta, que coloca imagens para visualizar melhor seus sonhos e fazer acontecer e todo dia ter aqueles pensamentos positivos. Eu vejo muitos vídeos a respeito disso. E engraçado que eu encontrei isso na Bíblia e eu fiquei, nossa, eu não esperava por isso. Porque eu tento fazer essas coisas também. Não exatamente a lei da atração, mas eu tento visualizar os meus sonhos, meus pensamentos e também moldar as minhas ações para serem mais positivas. É algo difícil? É. Mas na Bíblia mostra exatamente isso. Deus pensou em algo bom e falou essas palavras boas para acontecer
e fez nas suas ações. É muito interessante isso que a gente pode levar para a nossa vida também, sabe? É algum sonho que a gente quer, ou algum propósito que a gente quer fazer. E, sabe, começar o dia, por exemplo, pensando coisas positivas, acordar e, nossa, esse dia vai ser muito bom, eu vou ficar bem, as coisas vão sair como planejado, ou se não sair, tá tudo bem também. Eu vou conseguir passar pelos obstáculos, Deus vai estar comigo, eu vou conseguir fazer esse projeto. Sabe, palavras positivas no seu dia a dia. E não fazer pensamentos negativos, sabe? Porque tudo que a gente pensa, a gente acaba falando. E a gente tem muitas pessoas que realmente reclamam muito, falam muitas coisas negativas. E o que elas estão pensando para falarem tantas coisas negativas? O que está acontecendo ali com aquela pessoa, com as coisas ao redor? Então é interessante a gente tentar se moldar mais para o lado positivo, para o lado bom, porque isso vai nos ajudar de certa forma. Eu mesma eu era uma pessoa muito negativa e pessimista. E Deus veio me moldando nisso aí. Então, todas as vezes que vem algum negativo, assim, algum pensamento negativo, eu tento mudar isso e ir para um lado mais positivo. Muitas vezes eu penso, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, dar certo. Muitas vezes eu tentava tocar o teclado e vinha o pensamento de eu não vou conseguir fazer essas notas, eu não vou conseguir fazer, tocar essa música, ou não vou conseguir fazer isso e aquilo, eu não vou passar nesse concurso ou nesse curso, e qualquer coisa que seja. E aí a ansiedade vem. E trocando isso para o lado positivo, as coisas ficam melhores e você se sente mais em paz. Então a Bíblia, ela traz isso nesse capítulo 1, de pensar coisas positivas, falar essas palavras positivas. E à medida que a gente vai fazendo isso, as nossas ações, elas vão sendo guiadas também para o lado positivo, certo? Nossa, fiz uma palestra agora, né? Meu Deus. E como eu escrevi aqui, temos que pensar em coisas boas e nos rodear delas. Isso é algo também para refletir e analisar. Por exemplo, a gente está sempre em um grupo de amigos ou colegas que estão sempre reclamando, falando coisas negativas a respeito. Às vezes você entra em um local de trabalho que as pessoas só estão reclamando, falando coisas ruins e não estão agradecendo. E sabe, realmente estão reclamando daquela situação. E às vezes você chega naquele lugar, você até fica, você chega alegre, mas quando se junta com aquelas pessoas, negativas que estão sempre reclamando e você fica se rodeando delas ali, você acaba se tornando que nem elas. E isso aconteceu comigo também. De ficar rodeado em um grupo de amigos que só ficavam reclamando, falando coisas ruins, se xingando muito. E meus pensamentos começaram a ficar pro lado negativo também. Eu ficava também muito estressada, reclamava de tudo. E isso de reclamar é algo que eu venho tentando melhorar também, porque eu reclamo muito. E eu percebi isso em mim e eu sinto que eu tenho que melhorar nessa questão de não reclamar demais das coisas que acontecem. Mas é isso, se rodear de coisas boas, de pessoas que vão te elevar, te colocar para cima, vão te dar oportunidade, vão te ajudar de certa forma, vão ver potencial em você, vão te ajudar nos momentos difíceis, vão estar ali, vão falar palavras positivas, alegres, palavras motivacionais para você e, sabe, vão estar ali com você, te ajudando, te empenhando e você também fazendo essa reciprocidade. Porque quando você recebe também algo positivo, você quer ser recíproco com isso. Não sei os outros, né? Mas eu sinto isso. Quando sinto que alguém está me ajudando muito, eu também quero ajudar essa pessoa, dar essa reciprocidade. Então, se rodeie de pessoas boas e positivas que vão te elevar, vão te motivar de certa forma e até inspirar você no seu trabalho, nos seus estudos. Então isso é maravilhoso. Olha como num simples capítulo a gente já pensou em tanta coisa, né? Na reflexão 2, eu sigo com: as palavras têm um grande poder, tanto nos pensamentos
de pensar palavras ruins ou boas que vão nos influenciar quanto no próprio ato de falar. Como eu falei antes, como eu comentei antes, a gente percebe aqui que as palavras têm um grande poder. Na Bíblia, em relação a Deus, porque ele fala, haja luz, e realmente há um poder nessas palavras, que um poder tão grande que realmente houve a luz. E houve muitas coisas, porque ele transformou muitas coisas aqui, sabe? E no último dia, claro, descansou, que é um momento realmente precisa descansar, né? Trabalhou muito, tem que descansar, né, Deus? Mas a gente pode perceber que as palavras são muito importantes. E em muitos momentos a gente pode analisar isso, como por exemplo, que me lembrou agora, em momentos que as pessoas sofrem bullying. Aquelas palavras, elas são tão afiadas que acaba atingindo o coração. E isso dói muito. Isso dói bastante. Então, até assédio moral também, em algumas ocasiões, como por exemplo no trabalho, ou em momentos de ambiente acadêmico, e enfim, em muitas ocasiões, eu tô indo mais pro lado negativo, porque as palavras têm esse poder negativo, sabe, de deixar a gente para baixo. Então, se eu comentar aqui coisas super negativas, se eu começasse esse vídeo já xingando com energia muito negativa, falando várias coisas ruins para vocês, do que aconteceu nesse meu mês, nesse ano, de como as coisas estavam ruins, você vai acabar ficando um pouco, eu não sei, pra mim, que eu pego muito, sou muito sentimental, pego muita energia, eu não ia gostar, eu ia sair do vídeo. Então, essas palavras meio que têm um poder, né? Se eu comentasse aqui também, você não vai conseguir fazer isso, você não vai, as coisas que você está fazendo não vai dar certo, essas palavras têm um certo poder negativo, pode ficar na sua mente, mas as palavras têm também um poder positivo. A gente tem que saber como utilizar as nossas palavras, as nossas ações também, nossos pensamentos. É o que eu estou sempre falando aqui, esses 3 pilares. Então, as palavras positivas e como elas mudam. Por exemplo, a gente chegar em um lugar e a pessoa elogiar, falar palavras boas pra gente. Por exemplo, nossa, como seu cabelo tá lindo, tá hidratado, como você tá bonita hoje com esse vestido, com essa roupa. Ou elogiar o seu trabalho, nossa, você faz um trabalho realmente muito bom aqui, você é muito criativo, criativa, você realmente dá tudo de si nesse trabalho, ou eu realmente gostei desse design, dessa aula criativa que você fez, tantas outras coisas, sabe? De realmente falar palavras positivas. E quando eu fui até na academia, eu recebi esse reforço positivo e eu me senti bem, sabe? Eu fiquei com vontade de retornar no outro dia. E nossa, eu vou continuar aqui, eu vou continuar fazendo esse exercício porque eu recebi esse elogio e me senti bem, sabe? Eu vi essas palavras positivas e eu fiquei me sentindo alegre e feliz. E quando a gente recebe essas palavras positivas, tem o poder de nos deixar feliz. Então, vamos utilizar nossas palavras para o bem, certo? Essa é a reflexão também ótima, afinal. Muitas coisas também, em relação a essas palavras positivas, quando eu estava fazendo meu estágio, eu tentava utilizá-las com meus alunos, meus aluninhos, e eu chegava na sala e às vezes passava assim pelas fileiras várias vezes para ver se estavam fazendo os deveres certo e elogiava em alguns momentos, percebia que eles gostavam e ficavam, né, animados também e felizes com isso, de seu cabelo tá lindo, que é isso que você tá usando, que lindo esse colar, esse relógio, que massa, esse boné, eu tava sempre elogiando e conversando com eles. Teve uma vez que um aluno, realmente, acho que levou um óculos, não lembro bem, ou era um boné, e aí fiquei, meu Deus do céu. Mas é muito interessante, e eu realmente via que eles ficavam bem elétricos ao receber, felizes, né, ao receber elogio. A gente fica feliz recebendo elogio, recebendo palavras boas e positivas a respeito de nós. E por último, para finalizar aqui,
as palavras, elas podem tanto machucar, como eu falei, como também salvar a gente. É muito interessante isso, e isso me lembra também os meus sonhos, porque eu tenho esse sonho de ajudar as pessoas com a música, mas de certa forma eu posso também ajudar aqui falando, né? As palavras de Deus. E é muito legal utilizar as palavras para o bem. E, sabe, as palavras realmente podem salvar de certa forma. De certa forma não, né? Quase sempre. As palavras acho que são realmente de fato são muito importantes. Eu realmente foquei mais nas palavras aqui, mas as ações também são importantíssimas. Boas ações, ajudar as pessoas através das suas ações, mas é que cada um vai levando um ao outro, influenciando de certa forma um ao outro. Os pensamentos das palavras e então as ações que vão gerar algo positivo, algo bom. Então, essas palavras podem sim machucar, de fato ser algo ruim ou salvar. Vai depender de como você vai utilizar elas. Temos que escolher com cuidado essas palavras e usá-las com sabedoria para o bem, é claro, como a Bíblia ensina aqui. Deus, ele pensou em algo, falou esse algo que pensou positivo e colocou em ação aquilo. Então, tudo aquilo ali era bom. Ele viu que o que ele fez era bom em 7 dias. E então, o último, ele descansou. E bom, eu finalizo aqui com essa reflexão. Realmente foi um pouquinho grande, mas valeu a pena. Me conta nos comentários o que vocês acharam sobre essas reflexões, se vocês precisavam realmente ouvir elas ou não, se vocês já sabiam desses ensinamentos desse capítulo 1 de Gênesis, que realmente foi bem profundo. Eu comecei esse capítulo, de fato, com uma reflexão bem aguçada, em alguns não tanto assim, vocês vão perceber nos próximos vídeos. Mas, enfim, me contem aí quais reflexões vocês encontraram a mais, lições também que vocês colocaram na vida de vocês através desse capítulo de Gênesis, e o que vocês querem levar para a vida, o que vocês vão fazer de diferente a partir de hoje. E é isso, eu sinto que me ajudou muito a fazer essa reflexão. Eu fiquei pensativa durante semanas com isso aqui. E foi muito bom. E eu realmente estava com o meu desejo no coração de compartilhar esse devocional, porque ia deixar só pra mim, mas Deus falou pra eu compartilhar com vocês. E vai que alguém precise, né, também. E eu não quero fazer também essa jornada de devocional sozinha, de estudar sozinha a Bíblia. É interessante a gente fazer essa conversa aqui e eu poder compartilhar meus pensamentos. Eu gravava muito vídeo sozinha falando sobre várias coisas de reflexão da minha vida, mas eu nunca postava. E agora que eu estou publicando mais, então é bem interessante compartilhar meus pensamentos. E enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no episódio 2 do capítulo de Gênesis. Tchau!